Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Quem como Deus? Que alegria estar mais uma vez com vocês. Erga seus braços. Reza junto comigo. Salve cruz verdadeira, santificada por Jesus Cristo, que em ti morreu para nos salvar, cujos braços abertos e floridos de milagres simbolizam, representam a infinita misericórdia de Deus para nós. Sede para mim hoje salvação, libertação, meu Senhor e meu Deus. Se houver sobre a minha vida, a minha família, a minha genealogia, alguma maldição, pelo sangue das chagas de Jesus, seja agora quebrado, destruído, anulado e cancelado. Toda essa maldição do meu passado, Jesus é o Senhor. Do meu presente, Jesus é o Senhor. Do meu futuro, Jesus é o Senhor. Senhor, eu peço o batismo no Espírito. Pode soltar a tua voz, não pare. Se você não orava em línguas, Deus está te dando essa graça. Você não vai voltar para casa do jeito que você veio, como uma criança. Vai sussurrando palavras que você não entende. Empreste o ar do seu pulmão, o som da sua voz. Deixe o Espírito de Deus orar. Força. Quanto mais forte, maior a unção de Deus, maior o poder de Deus. Força, força. Ergue até chegar à altura máxima. Não fique de boca fechada. Como Deus pode livrar-nos das maldições se não acreditamos na presença do Espírito Santo? Como podemos querer nascer de novo se não temos intimidade com o Espírito Santo? Só Ele pode nos fazer. Não há ninguém que nos possa fazer nascer de novo, a não ser o Espírito Santo. Jesus ensinou isso conversando com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Quem nasce da carne vai colher a corrupção. Quem semeia, diz São Paulo também, da carne vai colher a corrupção. Mas quem nasce, quem semeia pelo Espírito Santo, colherá a vida eterna. Solte a sua voz, solte. Como que você vai pertencer a um exército? Como que você vai ser um general? Como que você vai servir com São Miguel para a batalha final? Sem o Espírito Santo é impossível, é impossível. Então se abra agora o batismo no Espírito, e esse batismo no Espírito já vai romper, já vai fazer ruir todas as estruturas das maldições da tua vida. Oria cantará labari alalani alalani alalá. Iria lalara 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 lalara. E agora feche seus olhos. Enche o seu pulmão de ar. No ritmo, na melodia do instrumento, agora vai balançando o seu corpo.
suavemente. Escolha uma vogal de ao e comece a sussurrar só com essa vogal, bem suavemente. E vai elevando a voz até chegar no tom mais alto da sua voz. Quanto mais forte for o volume, a força da sua voz, mais forte será o agir, maior serão os frutos que colheremos. Vai, você consegue. Deus está quebrando toda a opressão. Os demônios já estão se retirando. Vai, força, 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 força. Vai, não para. A batalha começou. Você é mais que vencedor, porque o Espírito de Deus está em você. Força, força, valente guerreiro. Força, valente guerreira. As maldições estão sendo queimadas. As raízes de maldição estão sendo secadas agora. Força, força, força. Não para, não para. A Virgem Maria, Rainha dos Anjos, está marchando na frente. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, com todas as hierarquias, estão combatendo por você. Força! Estão combatendo pela sua família. Força! Força! Se você acredita pouco, pouco receberá. Se acredita muito, muito receberá. Iria lá. Queria pessoas em casa já sendo libertadas, pessoas aqui sendo libertadas. Eis a cruz do Senhor, eis a cruz do Senhor. Fugi, serpente maldita. Receba de São Miguel o teu prêmio, ó serpente maldita, e deixa, em nome de Jesus, esse filho, essa filha, não abra os olhos, vai silenciando. Sinta, sinta. Em nome de Jesus, ó espírito maldito, dá teu grito de derrota e sai agora. Tu não tens mais parte. Jesus é o Senhor. Retira-te. Receba de Deus a cura. Pessoas que sofreram porque foram violentadas, pessoas que sofreram porque não foram
aceitos pelo pai e pela mãe, Deus está curando as raízes, Deus está voltando desde aquele momento da concepção, quando o óvulo é fecundado. Receba a libertação. Deus está rompendo maldições que vinham de gerações passadas, de agressão, de morte, de vícios. Jesus é o Senhor. Saia, espírito maldito, em nome de Jesus. Tu não tens mais parte. O sangue de Cristo que lava e liberta, lave e liberte agora, e te dê a cura. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade desta palavra, vos peço, Senhor, agora, pelo ministério a mim confiado, renova em mim e em todo esse exército de São Miguel toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da tua cruz, pelo sangue derramado, pela poderosa intercessão da Rainha dos Anjos, a Virgem Maria, pelo poder de São Miguel, corta os laços, os vínculos de maldição que trazemos dos nossos antepassados. Diga bem forte: eu renuncio ao medo. Mais forte: a inveja, a mentira e tudo que causa desunião. Em nome de Jesus, pela força do madeiro sagrado, eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, pela força deste madeiro, pela força da santa e bendita cruz, eu te peço agora, meu Senhor, dá-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e da coragem de proclamar que a cruz é o sinal de vitória na minha vida, na vida da minha família. E eu te peço agora, Jesus, pela graça do Espírito Santo, que brotou abundantemente do teu coração rasgado na cruz, a graça de anunciar que não estou sozinho, a Virgem Maria está comigo, São Miguel e todas as hierarquias combate por mim. Pela força da cruz, eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um nesse mundo. Ajuda, meu Senhor, a fazer a diferença. Eu não quero ser apenas alguém diferente. Eu quero fazer a diferença. Ajuda-me, Senhor, a ser sal, a ser luz, e livra-me neste ato
de todo mal, de toda maldição. Aplauda o Senhor, aplauda. Dá um grito de glória. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, não converse, silencia, senta, se puder, e silencia. A palavra do Senhor é muito clara. As maldições existem. Tem muita gente hoje falando em nome de Deus mentiras e nos tirando da verdade que nos pode salvar. Verdadeiramente, como diz São Paulo, citando o texto de Deuteronômio e citando o texto de Levítico, ele nos diz que fomos libertos de toda maldição. Ora, que ninguém é justificado pela lei perante de Deus, é evidente, porque o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos, viverá por eles. Levítico capítulo 18, versículo 5. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, de São Paulo, e pela fé recebemos o Espírito prometido. É muito importante nesse tempo que invoquemos o poder de São Miguel e que tenhamos a intimidade com os anjos para romper todas as maldições da nossa vida. O ano passado eu vim para a preparação dessa festa de São Miguel. Eu estava com a perna quebrada, e nesse período de recuperação até chegar à festa de São Miguel, de 26 de agosto até o mês de setembro, foi um dos piores calvários que eu enfrentei até hoje. Eu não sei se eu tive alucinações, se eu tive visões, se eu tive sonhos, ou se eu tive pesadelo. Eu sei que diuturnamente eu tive dores. E numa das noites, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi um beco. Nesse beco, aquelas bocas de esgoto, e delas saíam aquelas ratazanas muito grandes, e na medida que elas iam saindo uma por cima da outra, quando elas chegavam na superfície, elas se multiplicavam. E eu perguntei a Deus, porque eu comecei a ficar com medo, porque aquelas ratazanas subiam por cima dos carros, das casas, nos prédios, nas árvores. E eu perguntei: meu Deus, o que é isso? E Deus me disse: são demônios. E eu falei: mas por que eles estão se multiplicando tão rápido? E Deus me disse: porque os homens
perderam a intimidade com as criaturas que podiam evitar esse avanço infernal, os santos anjos de Deus. E eu, no sonho, ficando com medo, eu comecei a clamar São Miguel. Eu rezava: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e cilada do demônio. Aquela oração de exorcismo de Leão 13. E ao mesmo tempo eu terminava aquela oração e eu rezava: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E quando eu rezava, os anjos do Senhor se levantavam e aquelas ratazanas começavam a cair. E eles caíam como se caíssem em abismo. Eles não ficavam sobre as estradas, eles não ficavam sobre a terra, eles eram engolidos. E eu fiquei muito inquieto com aquilo. Passado alguns dias, o Davi, meu neto, estava na cama brincando comigo. Ele ficava todos os dias, levava os brinquedos dele lá, eu fazia minhas orações, ele rezava comigo, ele brincava, rezava, como uma criança normal. E um dia me chamou a atenção. Davi olhou e disse: vovô, você está vendo essas bolas de luz que estão aqui dentro do quarto? Era de dia. Eu, inocente, diante da inocência de uma criança, disse a ele: vovô não está vendo, Davi. Talvez deve ser a claridade do sol que está entrando pela janela. Não, vovô, são bolas de luz. E eu falei: e o que tem nessas bolas de luz, Davi? E ele me disse: crianças com asas. Crianças com asas. O que são crianças com asas? Anjos. Mas nós vamos nos tornando tão catedráticos, nós vamos nos tornando às vezes professor da fé, e esquecemos de que o reino de Deus é daqueles que têm o coração de criança. E no Evangelho Jesus vai comparar as crianças com os anjos. No mês de outubro eu fui para os Estados Unidos, e a pedido do padre eu fui ao hospital para rezar por uma criança chamada Pedro. Pedro era de uma igreja protestante, sua mãe era católica, morava no Brasil, se separou do pai, foi a uma igreja protestante, não conseguiu mais sobreviver no Brasil, foi para os Estados Unidos. E eu os encontrei em Charleston, em South Carolina, Carolina do Sul. Encontrei Pedro, sua mãe eu não tive a graça de conhecê-la, porque eu fui ao hospital para rezar por essa criança. O padre tinha ido ao hospital para atender os doentes, foi ao quarto dessa criança e pediu para ir lá. O que aconteceu com o Pedro? O Pedro foi sair da escada da sua casa, resbalou, esfolou o calcanhar e uma bactéria fulminante entrou na sua corrente sanguínea e ele foi para o hospital, teve parada respiratória, parada cardíaca, fizeram de tudo para reanimá-lo, não conseguiram, chamaram a mãe, porque a criança estava morta, e do nada a criança voltou para a vida. E o que assusta os médicos, que o diagnóstico da criança é de morta, e ela está viva. Repetem os exames, repetem os diagnósticos, e a criança no diagnóstico está morta, mas ela está viva.
Eu cheguei, me apresentei, disse: Pedro, eu sou um missionário brasileiro, o padre esteve com você, pediu para que eu viesse orar, porque parece que está tendo algumas confusões com você aqui no hospital. Ninguém entendia o que aquela criança falava, nem eu. E eu cheguei, me apresentei como um missionário católico, e ele falou: eu não sou católico. No Brasil eu participava com a minha mãe de uma igreja, e disse o nome da igreja. Eu não sou batizado. Eu falei: mas você permite que eu ore por você? Eu sou católico. E ele falou: sim, mas para você orar comigo, eu preciso do meu terço. Eu falei: mas ele não é católico, precisa do terço? E ele começou a procurar, não encontrou. Eu fui dar o meu terço para ele. Ele disse: não, você precisa ficar com o terço na mão para orar por mim. Eu disse: sim, Pedro. Então o Emerson e a Irene, que estavam ali, deram o terço deles, e eu comecei a orar por ele, ministrei a oração, comecei a orar em línguas, e enquanto eu orava em línguas, ele rezava: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda. As bolinhas da Ave Maria dele era Santo Anjo. Quando ele chegava na 10ª Ave Maria, ele rezava o Pai Nosso, e voltava para as outras bolas do terço: Santo anjo, Santo anjo, Santo anjo. Depois que eu terminei a oração, eu falei: nossa, Pedro, que terço diferente. Ele falou: foi Nossa Senhora que me ensinou. Eu falei: quando? Ele falou: eu desci, eu estava entrando no vale da morte, e é terrível. E eu falei: me conta sobre o vale da morte, porque eu vi que a conversa daquela criança estava indo para um lado meio perigoso. E ele disse: eu não posso te contar, porque se eu te contar o que eu vi, você vai morrer de desespero. Eu não posso te falar. Eu posso te falar que Nossa Senhora me pegou pela mão, junto com ela tinha muitos anjos, um anjo forte, guerreiro, que era o maior de todos, e nós sabemos quem é. Quem é? Quem é? Miguel. Criança é uma benção. Estou falando para vocês, estou falando. 12 anos o Pedro. E Nossa Senhora pediu que eu rezasse o terço desse jeito, e Nossa Senhora deu um terço físico para ele. Então esse menino teve uma experiência real. Aquele terço apareceu no quarto, quando ele voltou para a vida. Físico. Um terço muito simples, desses terços de plástico que todo mundo usa por aí. Nossa Senhora é muito simples. Aliás, Deus é simples demais. E eu falei: que bom, que terço bonito. Ele falou: os demônios estão crescendo no mundo tipo ratazana. Eu falei: o quê? Aqueles ratos grandão que vão se multiplicando são os demônios, porque os homens perderam a intimidade com os anjos, e Nossa Senhora disse que é para invocar os anjos. O que Jesus tinha falado para mim no meu sonho: invoque os anjos. Eu falei: meu Deus, esse menino está falando de coisas que eu já vivi. Aí eu falei: qual é a tua intimidade com os anjos, Pedro? Ele falou assim: a intimidade é que eles estão aqui dentro do quarto, ao redor da tua cabeça tem vários. Eu falei: esse menino quer me deixar confuso. E eu falei: de que forma que você está vendo anjos ao redor da minha cabeça? Ele falou: não é só na sua cabeça, ali no tio Emerson, na tia Irene também, está cheio. Tinha um médico de joelho que ia fazer uma cirurgia, foi lá para o Pedro rezar por ele. Na cabeça do doutor também. E eu falei assim: de que maneira você está vendo os anjos? E ele falou assim: são bolas de luz. Davi tinha me falado de bolas de luz. E eu falei imediatamente:
Não vá me dizer que tem crianças com asa dentro das bolinhas de luz. Ele falou: você está vendo? Você também está vendo o que eu estou vendo? Vejam, hoje nós nos arrastamos em maldições, hoje nós nos arrastamos em desgraças, porque muitos de nós estamos aí perdidos por idolatrias, perdido por ideologias, perdido por coisas que não tem nada a ver com a doutrina, e vamos perdendo a intimidade do céu que nos é concedida pelos anjos. São Paulo vai dizer aos Efésios que a batalha não é contra homens de carne e sangue. Ficamos brigando um com os outros, ficamos nos degladiando dentro de casa, no trabalho, ficamos nos degladiando com as pessoas na sociedade. Olha o mundo em guerra. Isso é fruto das maldições não quebradas. Gente, a maldição tem um efeito terrível. Jesus proclamou muitas palavras de bênção, e só uma palavra de maldição ele proclamou sobre a figueira, e ela secou e nunca mais deu fruto. Vocês estão entendendo? A palavra de bênção tem um poder sobrenatural, a palavra de maldição tem um poder infernal. Se a palavra de bênção nos proporciona o céu, a palavra de maldição abre as portas do inferno, e demônios vêm investir contra nós. Nesse texto que nós ouvimos, Cristo nos resgatou da maldição. Como que Ele nos resgatou? Fazendo-se maldição. Maldito aquele que pregaram no madeiro. Mas isso não quer dizer que nunca mais seríamos tocados pelas maldições. Às vezes, quando as pessoas vêm de uma maneira ignorante comigo, eu me faço de ignorante com eles também. Um dia um padre chegou e falou assim: tem que falar mais de Jesus. Eu falei: que alegria, que bom, padre. Você fala muito de maldição hereditária. Não existe, porque o profeta Jeremias disse que se o teu pai tem um dente podre, você não vai nascer com um dente podre. Eu disse: muito bem, senhor padre, meu pai nasceu banguela e eu também. Com gente ignorante você trata de uma maneira ignorante. Com gente que não quer viver a verdade da fé, seja quem for, que queira contrariar a verdade da palavra de Deus, não dê atenção. Vejam, a oração de libertação é uma oração preciosíssima. A oração de quebra de maldição é muito importante, e ela precisa ser feita diariamente. Eu faço todos os dias. A quaresma de São Miguel, que muitos fazem nesse período que estamos, eu e todos os membros da missão temos como regra: fazemos permanente, nunca paramos, porque o combate é permanente. A maldição tem o poder de destruir, mas a bênção, a fé, a força dos anjos tem o poder de nos fazer livres, em nome de Jesus, de todas as maldições. Além disso, a oração de quebra de maldição fortalece a nossa mente, a nossa saúde mental, trazendo-nos a paz de espírito. A oração de quebra de maldição é importante para fundamentar a cura interior, que é também importante.
O milagre não salva, a cura física não salva. Ressuscitar um morto pelo poder da oração não quer dizer que aquele morto vai se salvar quando partir de novo desta vida para a eternidade da vida ou para a eternidade da morte. O que salva é o poder da oração, o que salva é a intimidade com Deus, a verdade. Conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livre. Também para que seja visível o sinal da cura, do milagre de Deus em cada um de nós. Quando você vai pintar um carro, se você não lixa a ferrugem que está na lata sem tinta e joga a tinta por cima sem tirar aquela ferrugem, o carro vai ficar bonito, mas daqui a pouco o estrago será maior do que o primeiro. Se você põe remendos novos em panos velhos, o que vai acontecer com o pano velho? O rasgo vai ficar pior ainda. Então é preciso combate sem cessar, porque é aí que nós venceremos as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas libertações. Meus irmãos, eu não quero me aprofundar na parte teológica, até porque nós temos dois padres teólogos profundíssimos, com experiência de exorcismo. Teremos um terceiro, que é o Padre Sandro, que vai chegar. Temos os irmãos e as irmãs que travam combate 24 horas por dia, seja na Pompeia, seja no rosário da madrugada, no terço do combate, na hora da misericórdia, em todos os momentos de oração que nós que estamos aqui acompanhamos, senão não estaríamos aqui. Mas não adianta o combate se nós não crescemos na fé. É verdadeiro, os teólogos nos ensinam, isso é verdade. Nós não vamos pagar pelo pecado dos nossos antepassados. Nós não vamos pagar pelos atos errados dos nossos antepassados. Mas se a maldição desses atos não for quebrada, nós iremos sofrer as consequências. Nós iremos perecer, as consequências elas virão, e Satanás entrará por essas brechas para nos destruir. Por isso, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? E as maldições, elas nos fazem perder o gosto pela salvação e nos associar com frequência às coisas do inferno. As maldições, elas vão destruindo a paz na família, no casamento, a paz com os irmãos, e aí vem o castigo, aí vem toda a ação de desgraça que é fruto das maldições não quebradas. Ela ataca a nossa saúde física, emocional, espiritual. Ela destrói a vida financeira. Como então receber as bênçãos para que seja quebrada as maldições?
O primeiro passo é a fé. Combater o bom combate sem cessar. Não desanimar, não desistir. O ano passado nós pregamos, a Missão a Poder tem um encontro que se chama Emuná. Emuná é o grito de fé. Deus, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Essa palavra por si próprio, Emuná, ela já é um exorcismo. Se você usa, misericórdia, Emuná para o tempo, porque veio uma frase, eu não sei se ela é de Deus ou não, diz assim: sorria, o teu tempo acabou. Se não for de Deus, que vai embora. Se for de Deus, eu tenho que terminar. Mas eu quero terminar dizendo disso. E eu fui em Maracaju, e lá tinha vários casais, e Deus disse, várias mulheres que estão aqui vão engravidar, inclusive você, mulher que já tinha desistido da maternidade, ou já tinha se aposentado. Aí tinha um casalzinho sentado na frente, bem de idade. O velho olhou para a velhinha e falou assim: se você engravidar eu te mato. Mas muita gente ficou grávida, eu não sei quantos, mas vários foram dar testemunho. Mas no meio desta palavra de ciência, Deus falou assim: eu estou dando a graça da maternidade a pessoas que não podem. E para que ninguém duvide, aqui no meio de nós tem um casal. A mulher está com 47 anos de idade. Faz mais de 25 anos que vocês tentam ter filhos, tentaram todos os métodos, inclusive aqueles contrários à doutrina católica, e não conseguiram. Para que ninguém duvide, você está grávida de 7 meses e não sabe. Como que uma mulher vai ficar grávida de 7 meses e não sabe? Se eu tivesse parado para pensar, eu não tinha colocado essa palavra sem de jeito nenhum. Mas eu coloquei. Aí eu só escutei o homem falar assim: é você, mulher, com essa barriga grande aí, você está grávida, e claro, com um barrigão desse não vai saber que está grávida. E ele na fé disse: é você, você está grávida. Ela foi ao médico, e a surpresa do médico e do casal, ela estava grávida de 7 meses e não sabia. 2 meses depois, nasceu uma menina, coisa mais linda do mundo. Eu apertava ela, porque eu achava até que era uma boneca, de tão linda que era. E eles voltaram no encontro desse ano dar o testemunho. Quantas conversões! Mas ali aquele dia foi quebrada a maldição, pela fé. Depois, segundo passo, tomar posse da oração de quebra de maldição. Tomar posse. Se pela fé eu tomo posse, os milagres, as bênçãos vão acontecer. Terceiro passo para se quebrar as maldições: confessionário, confessar. Não demore para confessar. A confissão precede a possessão. Quando nós nos distanciamos da confissão, nós estamos nos aproximando da possessão. E concluo para orar um pouco com vocês. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. São Miguel é o anjo que Deus deixou para nos livrar de toda a fúria infernal. Precisamos assumir: o reino de Deus está em nós, e nunca vivemos um tempo tão próximo dos dias de trevas como estamos vivendo agora.
as ameaças de guerra, o aquecimento global que é natural, não é apenas pelo desmatamento, mas faz parte de tudo que está acontecendo da evolução na Terra, e vai ficar pior ainda. Alguns cientistas estão dizendo que pontes vão derreter, prédios vão derreter, porque não estão preparados para o calor que a humanidade vai passar. Tudo isso ainda não é a vinda última do Senhor, mas é a separação do bem e do mal. Preparemo-nos no combate, na oração, no jejum, no Santo Rosário, com São Miguel, a confissão e a Eucaristia, não mais semanal, diária ou sempre que eu puder. Não brinque mais, acabou o tempo. Não é só o tempo da minha pregação que acabou. Acabou o tempo. Ou nós nos decidimos por Deus, ou nós teremos morte eterna. É muito sério. Põe a mão no teu coração. Eu quero pedir que Deus quebre agora toda a maldição. Pelo nome de Jesus, pelas chagas de Jesus, pelo sangue do Senhor. Maldições que proporcionavam divisão, brigas, contenda, miséria, vícios, a droga, o álcool, a sexualidade desordenada. Maldições que provocavam a miséria financeira, o desemprego, a falência, os processos na justiça, as brigas de herança. Que o sangue de Cristo que lava e liberta, lave e liberte agora, destruindo toda a maldição da primeira à 10ª geração, da 10ª geração Adão e Eva. E que toda a igreja que me ouve agora, ou que me ouvirá em qualquer tempo da história, seja livre pelo nome santo de Jesus, pois não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Pelas chagas de Jesus, para que sejam destruídas todas as brechas que as maldições causam na nossa vida e na nossa família, permitindo com que Satanás venha se alojar, dominar, destruir, roubar, ferir e causar males terríveis. Pelo sangue de Jesus, seja quebrado todo jugo maldito, trabalhos, despachos, pactos, consagrações que fizeram da nossa pessoa ou da nossa família em qualquer entidade maligna. Kirikantaralabahorikantaralabaria. A cruz sagrada seja a minha luz. Urikantaralabaria, korikantaralabaria. Não seja o dragão meu guia. Urikantaralabaria, korikantaralabaria. Retira-te, Satanás. Uriakantaralabaria, korikantaralabaria. Nunca me aconselhe coisas vãs. Uriakantaralabaria, cantaralabaria. É mal que tu me ofereces. Urikantaralabaria, korikantaralasária. Kirikantaralabaria, kurialabaria, labaria. Bebe tu mesmo do teu veneno. Diga, ipsa venena bibis. Mais forte. Mais forte. Quem é a pessoa? Você chegou aqui sem poder andar, e nessa oração, já quando fizemos a oração de abertura, depois na misericórdia com o Padre Robervindo, você foi curado, mas agora as tuas pernas se firmaram, os teus pés, os teus músculos, e você pode ficar de pé e caminhar em nome de Jesus, porque Ele curou tudo que estava causando
esse atrofiamento, essa paralisia, essa impossibilidade de você caminhar sem se apoiar em alguma coisa. Quem é essa pessoa? Onde você está? Levanta agora, em nome de Jesus. Levanta, levanta. Você não tem mais nada nas suas pernas, pode levantar, em nome de Jesus. Aonde você está, fica de pé e ergue os seus braços para o alto, para que toda a igreja veja que Deus te libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir mais forte. Bendito seja o nome do Senhor. Toda maldição foi quebrada, e esse espírito que te travava, paralisava, não tem mais poder sobre você. Quem é a pessoa? Pelo menos 5 pessoas que chegaram aqui praticamente surdos, os ouvidos se abriram. Foi na hora da oração em línguas. Fica em silêncio, que todo espírito de surdez saia dos seus ouvidos, em nome de Jesus. Eftá. Diga glória a Deus. Não, só as pessoas que foram curadas do ouvido. Tem mais? Não, calma, o Senhor falou não menos que 5. Tem um homem que não disse glória a Deus. Filho, você está curado da surdez. Diga glória a Deus bem alto. Mais alto. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir. Amados irmãos e irmãs, todos crescemos com a formação. Gostou do nosso vídeo de hoje, da nossa pregação? Dá um like, compartilha, ajude-nos a conquistar outros seguidores e assim estamos juntos evangelizando. Aguarde o próximo, vai ser de muita bênção. E se você puder, nos ajude a evangelizar pelo Pix que está aparecendo aí no nosso vídeo, pelo doações.ironispodaro.com.br, ou você pode também através do nosso loja.ironispodaro.com.br adquirir os nossos produtos. Deus te abençoe.